Em nosso estudo de hoje, a lição 19 do livro Palavras de Emmanuel tem por título Felicidade. Enquanto houver um gemido na paisagem que nos movimentamos, não será lícito cogitar de felicidade isolada para nós mesmos. Usemos o silêncio, a desculpa e a compreensão com o exemplo vivo do nosso próprio esforço na edificação do bem, e o tempo se incumbirá de tudo transformar em auxílio da nossa felicidade dentro dos imperativos inevitáveis da constante renovação. A felicidade tem base no dever cumprido. O homem renovado para o bem é a garantia substancial da felicidade humana. Facilidades materiais costumam estagnar-nos a mente, quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. O problema da felicidade pessoal nunca será resolvido pela fuga do processo reparador. Hoje, um texto menor, mas muito profundo. Primeira coisa, Livro dos Espíritos. Como é que a gente faz para ser feliz na Terra? Com relação aos bens materiais, posse do necessário. Com relação aos bens espirituais, consciência tranquila e fé no futuro. Já vão adiantando para a gente que num planeta igual à Terra, mundo de expiações e provas ainda, com muito sofrimento, com vários cenários construídos para que o espírito exercite as virtudes e corrija as falhas do passado, a gente não vai conseguir ter felicidade plena, felicidade absoluta. E se fala até na doutrina espírita em felicidade relativa. E a felicidade relativa a gente vai encontrar principalmente na frase consciência tranquila, cumprimento dos deveres. Eu estou fazendo a minha parte. Eu posso ter sofrido uma injustiça, mas eu não cometi uma injustiça. Eu posso estar sofrendo uma agressão injusta, eu não estou agredindo. A minha consciência está tranquila com relação, inclusive, às minhas intenções. Porque a gente sabe que as nossas falhas, os nossos delitos, eles podem se manifestar através de pensamento, através de palavras ou através de atitudes. Mas a minha consciência está tranquila que não foi minha intenção fazer aquele tipo de coisa. Então, o Emmanuel começa dizendo para a gente, enquanto houver um gemido na paisagem que nos movimentamos, não será lícito cogitar de felicidade isolada para nós mesmos ou essa felicidade absoluta. Mas eu posso conquistar essa felicidade relativa, e eu posso dizer assim, que foi uma surpresa, uma alegria muito grande para mim, quando a gente começa a trabalhar, principalmente nas obras sociais, e a gente começa a ter contato com muito sofrimento, mas ao mesmo tempo sentir uma paz maior, que deveria ser o contrário, deveria a gente não ficar tão em paz vendo tanta gente sofrer. Não, mas aí agora, por eu estar indo na direção do sofrimento e fazendo aquilo que está ao meu alcance, a gente é tomado por uma paz grande, ao mesmo tempo que também por um incômodo, por saber que tem muito serviço a ser feito. Então, o Emmanuel, no parágrafo seguinte, ele vem dizer agora, usemos o silêncio, a desculpa e a compreensão com o exemplo vivo do nosso próprio esforço da edificação do bem. Então, eu vou usar o meu silêncio, desculpa e compreensão. Silêncio, desculpar as pessoas, bem-aventurados que são misericordiosos, e compreensão, bem-aventurados que são pobres de espírito, com o exemplo vivo do nosso esforço. E aí o tempo vai se incumbir de tanto transformar em auxílio da nossa felicidade dentro dos imperativos inevitáveis da constante renovação. É claro que algumas vezes a gente vai estar vindo para cá, para o mundo de expiações e provas, com um monte de provas pela frente, um monte de dificuldades. Eu me lembro sempre de um amigo especial que, por ele estar se destacando no trabalho moral a que vem se envolvendo, se desempenhando, se dedicando, o que é que acontece? De repente ele recebe a mensagem espiritual, né, de um amigo espiritual falando, olha, novas provas virão por mérito seu. Olha que coisa que parece que é ortodoxal para a gente, né?
é paradoxal, gente, melhor falando. Ele estava falando o seguinte, ele estava indo tão bem nas provas que ao invés dele ficar agora relaxado, ele vai receber mais provas para quando voltar para o mundo espiritual, a bagagem dele de resgates do passado está mais vazia. E aí as novas provas começaram. Então, quer dizer, é um mundo de expiações e provas. Quando a gente conseguir entender o que seja expiações, que significa sentir as consequências das violações à lei de Deus, a gente vai entender que nada acontece na nossa vida por acaso e que também pode existir muita injustiça no planeta, mas não existe injustiçado. Está chegando para a gente aquilo na medida exata do que a gente precisa. A frase seguinte vem: a felicidade tem a base no dever cumprido. Vamos fechar os olhos agora e falar assim, se eu tivesse que desencarnar agora, nesse momento, o que eu estou deixando ainda sem cumprir, pendente, é a melhor palavra, de pendência. Fatalmente a gente vai ter um financiamento qualquer, prestação para pagar, e hoje a maioria dos financiamentos mais longos, eles têm uma cláusula que prevê que se houver morte, ele vai estar quitado, já é inclusive inserido um seguro nessas prestações, um valor já para isso mesmo. Então, se eu desencarnar agora, essa prestação fica livre. Deixando seguro de vida, cada um vai ter uma coisa aí para pensar, né? Se eu tivesse que desencarnar agora, o que ficou pendente? Outra coisa também que é muito importante a gente fazer, né? Se eu tivesse que desencarnar agora, o que foi que eu deixei de fazer, que eu me arrependeria muito de não fazer? Pedir desculpa para alguém, me acertar no meu trabalho, aí fica a cabeça de cada um. Mas a próxima frase fala: o homem renovado para o bem é a garantia substancial da felicidade humana, porque agora eu estou no caminho que está me tirando de todo esse atoleiro que foi essa aventura no mundo de expiações e provas. Agora eu estou começando a compreender que sou um espírito imortal, que fui criado simples e ignorante, que a forma não deu errado, não. A forma foi igual para todo mundo. Tenho as minhas dificuldades como todo mundo tem. E quando eu começo a descobrir, então, que todos os espíritos que estão na vanguarda, e até mesmo o Cristo, o próprio Cristo, também não teve privilégio, foi criado simples e ignorante, está lá, agora por mérito, por ter vencido as provas, reparado o mal que praticou. Aquelas 3 fases do livro do Céu e Inferno: arrependimento, expiação, reparação. A coisa fica, por isso que a doutrina é consoladora, né? O parágrafo seguinte fala: facilidades materiais costumam estagnar-nos a mente quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. Essa mensagem é sempre muito oportuna para a gente evitar cair em ciladas, pensando no seguinte: vamos aprender a dar o valor ao dinheiro que o dinheiro tem. Mas vamos lembrar que eu sou um espírito, eu não sou esse corpo. Daqui a pouco eu vou abandonar esse corpo aqui. O dinheiro pode trazer realmente muitas facilidades para mim, mas eu tenho que lembrar o seguinte: os 2 patrimônios que eu sempre vou lembrar comigo, aquilo que eu aprendi através de todos os cursos que eu puder fazer profissionalizantes, de especialização, pós-graduação, mestrado, o que tem aqui na mente eu levo comigo para onde eu for, e o que eu desenvolvi de sentimento através da prática da caridade eu levo comigo para onde eu for. É claro que os espíritos também dizem para a gente que cada bem que você faz a qualquer pessoa que seja, é como se fosse um advogado de defesa nosso quando a gente chega no plano espiritual. E por fim, a gente vai ter outra frase: o problema da felicidade pessoal nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. É outra coisa que aqui na Terra parece paradoxal, mas não é quando a gente compreende o seguinte: nós estamos resgatando ainda débitos do passado. Nós estamos ainda naquela fase de recuperação do aluno em muitas coisas. Se a gente fugir desse processo, a gente está adiando a avaliação que o aluno precisa ser submetido. E aí, chego no plano espiritual, ainda fica com esse pendente, tem que voltar agora para resolver isso. Enquanto não resolver isso, eu não consigo reunir condições de seguir jornada pelas várias casas da casa do Pai, várias moradas da casa do Pai. Então, por isso, eu preciso recomeçar. Então, o processo reparador, vamos guardar essa frase: Jesus fala
carrega a tua cruz e segue-me. Nunca falou para a gente abandonar a nossa cruz. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.